estamos hoje na paraxá de número 25. O nome dela é Zav, ordena. E eu vou ser muito honesta para vocês que hoje eu tive, assim, muita dificuldade de resumir o que eu quero falar. Mas eu creio, né, que o Espírito Santo, ele tira aquilo que ele quer falar e traz para nós hoje. Porque Deus, eu consegui, através de Deus, da palavra, do Espírito Santo dele, enxergar coisas tão lindas, tão maravilhosas, como em toda porção que a gente estuda, né? Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 6, versos de número 8. E o tema que eu coloquei para hoje, falarmos um pouquinho sobre essa porção, é o seguinte: cada um tem a sua responsabilidade. Amém? Nós vamos fazer algumas leituras. Levítico, capítulo de número 6. A primeira leitura que nós vamos fazer, ela vai do verso 8 ao verso 10. Eu queria que você que tem a Bíblia judaica, observasse que lá a paraxá começa no versículo 1. Eu estou me guiando falando pela Almeida, que é do 8 ao 10. Então esteja atento. Dê essa ordem a Arão e seus filhos. Esta é a lei da oferta queimada. Ela é a que sobe da lenha sobre o altar durante toda a noite até amanhã. Desse modo, o fogo do altar será mantido aceso. Quando o fogo tiver consumido a oferta queimada sobre o altar, o sacerdote vestirá as roupas de linho e se cobrirá com os calções de linho. Removerá as cinzas e as colocará ao lado do altar. Continue no capítulo de número 6. Eu vou fazer primeiro algumas leituras e depois nós vamos conversar um pouco sobre essa palavra. Agora você vai lá no versículo de número 14 da Bíblia judaica, é o número 7. Amém? Esta é a lei da oferta de grãos. Os filhos de Arão deverão oferecê-lo na presença de Adonai, diante do altar. Pegará um punhado de farinha pura da oferta de grãos, um pouco do azeite de oliva e todo o incenso que está sobre a oferta de grãos. E fará essa porção memorial queimar sobre o altar como um aroma fragrante para Adonai. Arão e seus filhos deverão comer o restante dela. Ela deverá ser consumida sem fermento, em um lugar sagrado. Eles deverão comê-la no pátio da tenda do encontro. Ela não deve ser assada com fermento. Eu a concedi a eles como porção de minhas ofertas, feita pelo fogo, como oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Ela é especialmente sagrada. Continuando a nossa leitura, nós vamos lá agora no versículo de número 25. Na Bíblia judaica é o 18. Fale a Arão e a seus filhos. Esta é a lei da oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado deverá ser morta diante de Adonai. No lugar em que a oferta queimada for morta, ela é especialmente sagrada. O sacerdote que oferecer pelo pecado comerá dela. Ela será comida em um lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Prosseguindo no capítulo de número 7... Vamos ler agora versículos de 11 a 12. Esta é a lei do sacrifício das ofertas de paz, apresentadas a Adonai. Se uma pessoa apresentar por agradecimento, deverá oferecer com sacrifício de agradecimento de bolos não fermentados, misturados com azeite de oliva, matzá untada com azeite de oliva e bolos fritos, feitos de farinha pura misturada com azeite de oliva. E aqui eu falei para você das ofertas que foram dadas ao Senhor para que Arão apresentasse. Essa porção, ela fala de instruções que Moisés leva para Arão e para seus filhos da parte de Deus. E é muito interessante porque o Senhor, na porção anterior, na de número 24, ele fala com Moisés para falar ao povo de Israel como eles deveriam trazer as ofertas, que tipo de oferta eles
Deus aceitaria deles. Agora, na porção de número 25, o Senhor já trata com o sacerdote, com os filhos do sacerdote. E ele começa a instruir ao Senhor, e aqui nós falamos de todas as ofertas que o Senhor mostra para Arão, e a forma como Arão deve apresentá-las a Deus, porque não era simplesmente o povo fazer e Arão entregar. Havia uma forma correta dessa oferta ser apresentada ao Senhor dentro da tenda de encontro. Adonai começa essa porção dando uma ordem direta a Arão e seus filhos, a respeito de tudo que for apresentado pelo povo ao Senhor. E dá todas as instruções de como devem estar as ofertas e a forma pela qual eles irão fazê-las. E eu quero falar para vocês um pouquinho de cada uma dessas ofertas que o Senhor fala a Arão e a seus filhos. A primeira que nós lemos, ela é a oferta queimada. E ela fala sobre a lenha, sobre o fogo passar o tempo todo aceso diante do altar. E a primeira palavra que eu quero dar hoje, ela vai começar tratando comigo, com o pastor Jimson, com a pastora Laí, com o pastor Maico. Ela vai tratar com os pastores, com os líderes, ela vai tratar com os cabeças. E é uma palavra muito perfeita do nosso Deus, porque para a gente levar algo para o Senhor, nós que estamos na presença de Deus, para levarmos algo do povo, nós não podemos levar de qualquer forma. Então, até nisso, Deus nos orienta. E essa oferta que queimava ali, esse fogo que não podia se apagar, era responsabilidade do sacerdote mantê-lo aceso. O fogo do altar, ele não pode se apagar. Então, para você que é cabeça do seu lar, para você que é líder de uma congregação, para você que é um pastor auxiliar, para você que cuida de um povo para o Senhor, há uma responsabilidade muito grande sobre a nossa vida. Porque um servo, uma serva de Deus que está à frente, ele precisa orar, ele precisa falar com o Senhor, ele precisa estudar a palavra de Deus, porque como é possível que o fogo não se apague se o sacerdote não mantiver essa lenha queimando? Há uma responsabilidade muito grande na vida de um líder, na vida de um pastor. Ele precisa ter uma relação muito íntima com Deus. Ele precisa estar conectado com o Senhor de uma forma sobrenatural. E isso só vai acontecer a partir do momento em que ele tiver o seu devocional com o Senhor, que ele buscar intimidade com Deus, que ele buscar a presença de Deus sobre a vida dele. Há uma responsabilidade sobre aquele que está no altar. E essa responsabilidade, ela não pode ser encarada de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós que estamos diante das pessoas para sermos exemplos para elas, nós temos que manter a chama do Espírito Santo acesa em nossas vidas. Nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer forma. Nós não podemos achar que orações curtas e sem objetivo, palavras vazias, que isso está sendo suficiente para o Senhor, que leituras metódicas da palavra de Deus, que buscas que viram rotina, viram religiosidade em sua vida, são suficientes para que o Espírito Santo continue a queimar na sua vida. É necessário mais, nós precisamos de fazer mais. Há essa responsabilidade sobre o altar, ele precisa estar continuamente aceso. A segunda lei sobre a oferta, ela diz a respeito dos grãos. E é muito interessante porque quando você fala de grãos na Bíblia, oferta de grãos, nós estamos falando também diretamente hoje sobre o fruto daquilo que é o trabalho do povo, sobre o que as pessoas têm trazido para ofertar na casa do Senhor, para entregar, para devolver ao Senhor através dos dízimos. E aqui nós estamos falando das primícias do povo, e Deus orienta ao sacerdote como deveriam ser entregues a Deus esses grãos. E é muito interessante porque o texto diz o seguinte, que Arão e os seus filhos deveriam, por ordem de Deus, comer uma parte da oferta, mas não deveriam misturar o fermento nela.
A palavra do Senhor, ela tem resposta para tudo na nossa vida. E aqui eu vejo mais uma confirmação do Senhor a respeito de que é agradável a Deus, sim, que haja um homem de Deus que está separado para o Senhor, que recebe da congregação um salário, né? Recebe do Senhor um salário para que ele possa trabalhar, para que ele possa estar dedicado à obra. Mas é muito interessante falando que o Arão e os filhos deles não poderiam comer aquela oferta de grãos misturadas com fermento. E na palavra do Senhor, nós, inclusive aqui na igreja por essas semanas, nós temos muito falado sobre isso, que o fermento, ele na Bíblia, Deus também trata ele para poder nos lembrar do quê? Do pecado. Quando ele relaciona e fala, né, na semana de Páscoa, retire todo o fermento da sua casa, para você estar ali meditando mesmo, estar refletindo com o Senhor sobre a vida que o Senhor te tirou, de onde você veio, dos pecados que você praticava. E quando o Senhor fala que Arão e seus filhos deveriam comer aquele alimento sem fermento, e aquilo ali era o salário deles. Eles não recebiam hoje reais igual nós recebemos, mas Arão e seus filhos, eles comiam aquilo ali, era sustento para a casa deles. Eles não poderiam de maneira nenhuma deixar que aquilo subisse a cabeça deles. E infelizmente é o que nós vemos hoje em muitas congregações, onde o pastor tem o salário, mas infelizmente o dinheiro às vezes toma o lugar de Deus na vida dessa liderança. E aí você vai ver que esse pastor, ele está comendo o seu salário com fermento. O salário dele já está virando pecado sobre a vida dele. Não está mais havendo uma gratidão a Deus pelo salário e se contentando com aquilo. As pessoas estão querendo mais, eles pedem mais, fazem o povo ficar oprimido por conta de petições, de coisas, pedidos sem causas, inventam outro tipo de dízimo, né? Infelizmente a gente sabe por aí que inventaram um outro dízimo aí para pesar em cima do povo e tudo. E aí você vai ver as pessoas, elas estão enriquecendo ilicitamente mesmo dentro das igrejas. Então o sacerdote é digno, sim, porque a palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário, mas jamais ele pode pegar aquilo que ele recebe do Senhor e transformar aquilo em maldição sobre a congregação. Amém? A próxima oferta que é falada aqui é a oferta pela consagração. E ali o Senhor, ele estava preparando Arão e os seus filhos para serem consagrados a ele, para poder estar ali, né, levando ao Senhor as ofertas do povo. E na oferta de consagração também há algo muito interessante, porque fala que ela tem que subir ao Senhor com um aroma fragrante. E toda vez que a Bíblia fala sobre aroma, nós, né, diretamente já relacionamos ao cheiro. E você imagina que, às vezes, alguns trechos na Bíblia fala que o Senhor fala que as coisas estavam fedendo as narinas de Deus. Então, nesse instante aqui, em que se fala de consagração de líderes, é necessário que a vida do líder seja uma constante consagração diante de Deus. São 24 horas do seu dia, são 7 dias da sua semana, são os 365 dias do ano. Pastor, ele não é pastor apenas quando ele está dentro da igreja. Ele tem que ser pastor. Se ele tem um trabalho secular, ele é pastor lá dentro. Se ele tem a família e fora, né, os parentes fora de casa, ele está lá no meio deles, ele é pastor lá também. A vida do líder, ela tem que ser uma constante consagração ao Senhor. Esse aroma fragrante da vida dos servos de Deus que estão na frente precisa subir continuamente diante de Deus também. É uma responsabilidade muito grande estar diante do Senhor, estar levando ofertas ao Senhor por uma congregação. A próxima oferta aqui que se fala é a oferta pelo pecado. E ela sempre tem que ser feita diante do Senhor. No texto que nós lemos fala que aquele animal, ele deveria ser morto na presença de Deus.
Então, o sacerdote, ele sempre tem que apresentar a Deus os pecados da congregação e clamar pelo perdão de Deus sobre as vidas. E não há outro lugar em que se deva fazer isso do que nos pés do Senhor. Tem que ser aos pés do Senhor. Tem que ser pelo nome de Jesus que as pessoas têm que ser perdoadas. Nós temos a obrigação de estar constantemente com a congregação, levando uma palavra de exortação, levando uma palavra às vezes de confronto, mas também nós precisamos de levar o povo ao arrependimento, levar o povo a realmente estar diante do Senhor, buscar no Senhor o perdão de pecados. A próxima lei de oferta, ela é pela culpa. E nesses versículos que eu li anteriormente, vai dizer que toda a gordura deveria ser queimada. Há um princípio espiritual fortíssimo por trás dessa oferta. E eu achei muito interessante, assim, que enquanto eu estudava, o Senhor trouxe à minha memória algumas coisas. Porque a gordura na Bíblia, ela tem um significado de prosperidade. A gordura é aquilo que está se acumulando, e só que quando ela está relacionada na oferta pela culpa, eu entendi diretamente que ela é um acúmulo errado. Ela não devia ter sido acumulada daquela maneira. Então o Senhor fala que essa gordura ela tinha que ser completamente queimada. E nós precisamos de dar consciência ao povo de que ao fazer uma oferta por culpa, logicamente há um pecado por trás disso. E eu quero lembrar, trazer à nossa memória, hoje, um exemplo que nós temos na Bíblia que é Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, cobrador de impostos, e levava uma vida completamente fora da presença do Senhor. E ele era rico, Zaqueu era rico. Só que a forma como Zaqueu enriqueceu, ela era ilícita. Ela era incorreta diante do Senhor. Mas o dia que Zaqueu estava naquela árvore, e Jesus passou, chamou ele, falou para ele que queria comer com ele, queria estar na casa dele. Ao estar lá comendo com ele, e quando Zaqueu está lá olhando para Jesus, e ali Deus foi trabalhando no coração de Zaqueu, Zaqueu ficou constrangido diante do Senhor, e virou para ele e falou: Senhor Jesus, se em algo eu roubei de alguém, eu vou restituir tudo. Então aquela gordura que Zaqueu acumulava, aquela prosperidade, era ilícita. Ela não poderia acontecer, ela não poderia existir. Quando nós estamos praticando algo errado diante do Senhor, e lá no mundo parece que isso tem nos dado benefício, nós precisamos, quando nos arrependemos verdadeiramente diante de Deus, nós precisamos extirpar este benefício da nossa vida. Aí você está queimando tudo aquilo, porque você se arrepender, mas não se desfazer daquilo, não restituir a quem você precisa restituir, não deu em nada. Não adianta um exemplo, Vou dar um exemplo de hoje. Você sonegar o imposto de renda. E aí você tem consciência de que você sonegou. No próximo ano você continuar fazendo. Não há lógica nisso, você tem que tomar uma postura de correção. E aí você vai pagar mais imposto de renda, talvez. Mas você precisa. Às vezes nós vamos ter o que nós podemos chamar de prejuízos financeiros. Zaqueu não teve, não? De repente ele era rico. Não sei qual ficou a condição social dele depois que ele restituiu todo mundo, você sabe? Talvez ele não ficasse mais rico, mas ele fez o que era correto. Então nós precisamos de queimar essa gordura mesmo. Nós precisamos, nós não podemos manter na nossa vida um lucro, uma renda, seja que tipo ela for, seja material ou não. Um prazer, um entretenimento que está fazendo você pecar. Você precisa queimar essa gordura da sua vida diante do altar do Senhor. O Senhor fala aqui nessa oferta, e é uma oferta pela culpa. E eu vejo isso como nós temos um pecado, nós nos arrependemos, então vamos passar pela consequência.
Se você errou, está arrependido, algo na sua vida que você precisa consertar, passe pela consequência. Não queira sair fora dela, não. Passe pela consequência. E na consequência, Deus, Ele anda com você. Ele não deixa você de lado passando a consequência dos seus erros. Ele anda com você. Agora, se você passa a consequência reclamando, murmurando, o Senhor não vai andar conosco. Não vai. E o Senhor, Ele é muito claro ao dizer para Arão, a oferta pela culpa. A gordura tem que ser toda queimada. Então, se algo na sua vida você tem tirado proveito e não glorifica ao Senhor, hoje é o dia de você sacrificar ao Senhor tudo isso. Amém? Vamos continuar. A lei dos sacrifícios de oferta de paz. O sacerdote deveria mostrar ao povo que sempre devemos demonstrar nossa gratidão a Deus por todo o bem que Ele nos faz. Mas é muito legal porque, novamente, quando Deus instrui Arão ao tipo de oferta que seria aceita, por agradecimento, por estar ali glorificando a Deus por algo recebido, novamente a palavra fala que não poderia haver fermento naquele sacrifício. E novamente eu quero falar sobre o pecado. Existe, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 18, onde o Senhor diz o seguinte: nada obtido por meio de prostituição heterossexual ou homossexual será levado à casa de Adonai, seu Deus, para cumprir um voto, pois essas duas coisas são detestáveis a Adonai, seu Deus. Nós não podemos achar que o servo e a serva do Senhor pode estar aí fora se envolvendo com qualquer coisa só porque envolve para você um retorno financeiro. E aí você vira e fala assim: não, mas agora eu tenho dízimo para dar. A palavra aqui ela é muito clara, onde ela nos diz que há coisas que rendem dinheiro. A prostituição não rende dinheiro? As pessoas que se prostituem profissionalmente, elas não ganham dinheiro? Mas o Senhor fala que isso é abominável a Ele. O Senhor não aceita essa oferta, Ele não aceita esse dízimo. E ao líder da casa do Senhor, se é dado conhecimento de que isso está acontecendo, é obrigação dele alertar as pessoas. Nós aqui temos que orientar a todos os que estão ao nosso redor sobre as coisas em que você se envolve, sobre o tipo de negócio que você quer fazer, o tipo de trabalho que você quer se envolver. Porque recai sobre mim, sobre a liderança, o peso também. É nossa obrigação alertar a congregação. O Senhor, Ele não aceita. Não é todo tipo de coisa, todo tipo de negócio, crente, que você pode estar no meio, não. Você tem que fazer coisas que agradem ao Senhor. É melhor você ter um pouco com Deus do que o muito e a intranquilidade, não é isso que a palavra fala? E a falta de sossego, e a falta de shalom. Então, se o trabalho que você tem hoje é um trabalho honesto, é um trabalho que está de acordo com aquilo que Deus tem para nós, dê glória a Deus. Talvez seu salário não seja o que você quer receber ainda, mas amanhã, quem sabe, Deus melhora o seu salário, ou Ele te abre outra porta, ou Ele te promove no seu emprego, mas não se deixe influenciar pelo mal. Não aceite suborno, não aceite negócio que não glorificam o nome de Deus, porque Deus Ele não aceita o que você quer dar para Ele depois. E ao sacerdote é dada a responsabilidade de observar essas coisas. Nós não podemos deixar que o povo de Deus esteja envolvido com isso. É muito importante nós nos lembrarmos que a palavra do Senhor ela é completa. E como eu disse no início da palavra, antes mesmo de Deus instruir Arão e aos seus filhos, Ele tratou com o povo. Ele vai lá na porção de número 24 e fala: diga ao povo de Israel. E se você voltar um pouco na sua Bíblia e folhear essa porção, você vai ver que lá também Deus fala a respeito de algumas ofertas que o Senhor instrui ao povo ali.
Ele fala da oferta pelo pecado, ele fala da oferta de grãos, ele fala da oferta de paz. E agora eu quero falar para nós, como congregação, como filhos, como servos do Senhor. A oferta pelo pecado, hoje, você não precisa mais fazer, no sentido de que você tem que ir ao templo, sacrificar um animal, levar para o sacerdote, ele impor as suas mãos e as dele ali, e os seus pecados passarem para aquele animal, porque já foi feita uma oferta, e essa oferta foi perfeita, uma oferta santa, impecável, que eu e você não teríamos menor condição de fazer, e é a respeito dessa oferta que nós estamos já refletindo, já pensando, porque está se aproximando a Páscoa, e o nosso Senhor Jesus, Ele foi o nosso Cordeiro perfeito. Hoje, a congregação não necessita mais de levar animais ao templo para poder ofertar pelos seus pecados. Mas existem ofertas, sim, que Deus tem esperado da congregação ainda. Existem coisas que o povo de Deus precisa fazer ao Senhor. A oferta de grãos é algo que você hoje ainda pode fazer ao Senhor. Mas quando você trouxer a sua oferta, há, como eu disse, uma forma correta de trazê-la à presença de Deus. Quando você traz aquilo que o Senhor te abençoou, quando você traz o seu dízimo, quando você traz a sua oferta, você tem que ter essa consciência. Deus falou com o povo primeiro, antes de falar para Arão. Os servos de Deus têm que ter consciência de quem eles são, de como estão na presença de Deus, para que quando eles venham com a oferta, quando for avaliada por Deus, ela seja aceita. Então, que a sua oferta de grãos, que a oferta da sua renda, seja agradável a Deus. Que aquilo que você tem trabalhado duro toda semana, e Deus tem te honrado ali no seu trabalho, seja para você um motivo de alegria, de trazer a presença do Senhor, você sempre traga. Você não se esqueça de quem tem sustentado a sua vida. Essa oferta, ela não foi extirpada. Essa oferta, ela continua sendo feita. O Senhor tem esperado de nós compromisso, fidelidade com os nossos dízimos e as nossas ofertas, sim. É esperado do povo de Deus. E a outra oferta, que fala na porção anterior, é sobre a oferta de paz, né? A oferta de agradecimento. Então, traga ao Senhor algo puro, algo santo. Não venha diante da casa de Deus, diante do altar do Senhor, trazer qualquer tipo de coisa, porque Ele mesmo fala aqui que Ele não aceita. Se não for da forma dEle, Ele não aceita, irmãos. E aí você vê por aí, às vezes, pessoas que não estão na presença de Deus. Não estão. Mas elas dão rios de dinheiros para denominações. Talvez a denominação esteja se beneficiando, financeiramente falando. Mas será que realmente tem agradado a Deus? Porque a forma como tem feito, de onde tem sido gerada essa oferta de agradecimento, nem sempre é do agrado do Senhor. As pessoas têm um hábito, às vezes, de pegar e dar ofertas enormes, valores gigantes, como se fosse aquilo assim, uma compensação pela vida errada que leva. Isso não agrada a Deus. O Senhor quer que você tenha uma vida correta na presença dEle. Então, que a sua oferta de agradecimento ao Senhor seja algo santo, seja algo que Deus olhe e se agrade, e seja realmente colocado diante de Deus, e aquilo volte para a congregação, para a sua vida, como bênção. Que Deus possa desfrutar realmente daquilo que nós temos para dar para Ele. Mas primeiro é necessário que a nossa vida diante do Senhor, ela seja agradável. E para isso acontecer, tem que ser agradável em todas as áreas. Todas as áreas. Não há uma área da sua vida em que você pode omitir. Não há uma área da sua vida em que você pode deixar para lá. Não. A todo momento, em toda circunstância, a sua vida tem que ser agradável a Deus. Antes de falar a Arão como apresentar uma oferta, ele fala ao povo como deveria ser a oferta. Não podemos apresentar ao Senhor qualquer coisa. E é necessário que o sacerdote corrija sim o povo.
pois ao líder foi dado por Deus a autoridade de apresentar os sacrifícios da congregação. Está sobre os ombros do líder essa responsabilidade. O líder omisso, amados, ele vai responder por aqueles que ele não corrigiu dentro da igreja, por aqueles que ele não chamou atenção, por aqueles que ele deixou para lá. Mas o povo de Deus também, que sabe o que está errando e continua fazendo, também será cobrado pelo Senhor. Nós não podemos nos acomodar em que o pastor não fez, então eu não vou fazer. O pastor já sabe, eu sou assim, eu sou fraco, eu não consigo. Deus vai cobrar individualmente de cada um de nós. Como eu disse, o tema de hoje, assuma a sua responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Deus tratou primeiro com o povo, depois ele instruiu a Arão e os seus filhos. E Deus tem para cada um de nós algo que ele tem esperado. Seja na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida familiar, em todos os tipos de relacionamento que você promove aqui na terra, Deus tem esperado algo de você. Não fique esperando alguém falar para você que você tem que fazer. Você já sabe. O Senhor vai cobrar de cada um de nós, na medida de cada um. A palavra diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você tem pedido unção de Deus sobre a sua vida, se você tem pedido a Deus dons, se você tem pedido a Deus para usar você, então carregue também contigo toda a responsabilidade que isso exige de cada um de nós. O Senhor não vai aceitar qualquer coisa. E há uma carga, sim, sobre cada um. Há uma carga sobre a liderança, mas há uma carga sobre o povo. Nós precisamos assumir a nossa postura diante de Deus. Eu não posso fazer por você, você também não pode fazer por mim. Às vezes é muito fácil nós olharmos para o outro e apontarmos o erro do outro. Mas a Bíblia também fala, tira a trava do seu olho primeiro. Então nós precisamos, cada um, todo dia, estar se examinando, estar buscando no Senhor. O que eu tenho que fazer hoje, para que aquilo que eu vou fazer para o Senhor venha me aceitar, o Senhor venha receber. Porque de que adianta a gente, aqui nessa terra, ser muito aceito, ter muitos amigos, ser muito popular, ser muito conhecido, se o dia que a gente entrar naquele portão, aliás, a gente não vai entrar, quando a gente chegar naquele portão, ele estiver fechado. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. O Senhor tem esperado da sua vida ofertas contínuas, sacrifícios contínuos. O pecado, Jesus já pagou na cruz por nós. Mas há coisas que o Senhor espera de nós, e isso, diante de Deus, santifica a nossa vida, santifica o nome dEle em nós. Toda vez que você se corrige, toda vez que você vê algo e que você não está indo bem e você retorna e não quer mais aquele caminho, você está mudando na presença de Deus, você está fazendo uma oferta para Ele. E assim também a liderança não pode ser omissa, a liderança não pode se acomodar. Nós precisamos de estar em consagração 24 horas, 7 dias da semana, como eu disse. Você não vai estar, talvez, jejuando os 365 dias, jejuando de carnes, de alimentos, mas você vai estar fazendo jejum de pecado. E esse é um jejum contínuo que nós precisamos de fazer. É um jejum contínuo que Deus tem pedido de nós. A liderança precisa realmente ter essa postura com o Senhor, mas o povo também não pode se encostar na liderança e achar que se o pastor não faz, eu também não vou fazer. Cada um tem a sua responsabilidade. Amém, amados? E essa palavra que eu queria trazer nessa noite, e que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando nas nossas mentes e no nosso coração. Amém?